Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exaltação da Santa Cruz, festa. Primeira leitura. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Leitura do livro dos Números 21, 4-9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem o povo começou a impacientar-se, e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 77, 78. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento às palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas, seus corações enganadores eram falsos, infiéis, eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Segunda leitura. Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses 2, 6, 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Evangelho. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 3, 13 e 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A cruz, trono do amor. Hoje celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, instituída oficialmente no século IV, após a descoberta da cruz de Cristo por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, em Jerusalém. A cruz, que antes era símbolo de vergonha e suplício reservado aos criminosos e escravos pelo Império Romano, foi transformada em sinal de vitória, redenção e amor.
Esta festa tem raízes profundas na história da Igreja e na espiritualidade cristã, sendo celebrada desde a dedicação da Basílica do Santo Sepulcro em 335 d.C., construída por ordem de Constantino. A cruz foi posteriormente recuperada em 628 pelo imperador Heráclio, após ter sido saqueada pelos persas, e devolvida solenemente a Jerusalém. A liturgia nos conduz por 3 momentos que revelam o mistério da cruz como caminho de salvação. Na primeira leitura, estamos no contexto do Êxodo, cerca de 1200 a.C., quando o povo hebreu, recém-liberto da escravidão egípcia, atravessa o deserto rumo à Terra Prometida. A travessia é marcada por tensões políticas e espirituais. O povo, acostumado à segurança do Egito, mesmo sob opressão, agora enfrenta a liberdade com seus desafios. A murmuração contra Deus e Moisés revela uma crise de fé e identidade. As serpentes venenosas simbolizam o juízo divino, mas também a pedagogia do arrependimento. A serpente de bronze, erguida por Moisés, é um sinal paradoxal. Aquilo que causa dor se torna instrumento de cura. Este episódio pertence à tradição mosaica, que é o conjunto de ensinamentos, leis, narrativas e práticas atribuídas a Moisés, considerado o maior legislador e profeta do Antigo Testamento. A tradição mosaica é a espinha dorsal da identidade religiosa e cultural do povo de Israel. Ela inclui a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que narra desde a criação do mundo até a formação do povo eleito, passando pela libertação do Egito, a aliança no Sinai e a entrega da lei. Moisés é visto como mediador entre Deus e o povo, e sua autoridade é reconhecida tanto na dimensão espiritual quanto política. Os textos mosaicos foram escritos e transmitidos com o objetivo de preservar a memória da ação divina na história, formar a consciência ética do povo e garantir a fidelidade à aliança. Assim, a serpente de bronze não é apenas um objeto milagroso, mas um sinal teológico. Deus age na história, mesmo através dos paradoxos. O Salmo 77, atribuído a Asaf, é um salmo histórico e sapiencial, provavelmente composto no período pós-exílico, século VI a.C., quando Israel refletia sobre suas quedas e a misericórdia de Deus. Asaf foi um levita da tribo de Levi, nomeado por Davi como um dos principais músicos e cantores do culto no templo, 1 Crônicas 6,39, 15,17 e 19. Ele é considerado um salmista profético, pois seus salmos não apenas louvam, mas também denunciam, ensinam e exortam. Os salmos atribuídos a Asaf, Salmos 73 a 83, são marcados por uma profunda consciência histórica e teológica, revelando a tensão entre a fidelidade divina e a infidelidade humana. Em tempos modernos, onde a fé muitas vezes se torna ritual sem coração, este salmo nos chama à autenticidade espiritual e à memória das obras de Deus. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Filipenses por volta do ano 60 d.C., durante sua prisão em Roma. A cidade de Filipos era uma colônia romana, marcada pela influência da cultura helenística, que dominava o mundo mediterrâneo desde as conquistas de Alexandre o Grande, século IV a.C. A cultura helenística era uma fusão entre elementos gregos e orientais, caracterizada pela valorização da razão, da estética, da filosofia, da retórica e da veneração de líderes como semideuses. Paulo, ao apresentar o hino cristológico, confronta essa cultura. Jesus, ao contrário dos imperadores que se exaltam, se humilha. A cruz, nesse contexto, é escândalo e loucura, mas para os que creem é sabedoria e poder. A cultura helenística, embora inicialmente pareça distante da fé cristã, teve um papel fundamental na expansão e na formulação teológica do cristianismo. Após as conquistas de Alexandre, o mundo mediterrâneo passou por uma intensa fusão cultural entre o pensamento grego e as tradições orientais. Essa cultura valorizava a razão, a retórica, a filosofia e a busca pela verdade, elementos que influenciaram profundamente os primeiros pensadores cristãos como Paulo, João e posteriormente os padres da Igreja. O uso do grego como língua comum permitiu que os evangelhos e as cartas apostólicas fossem amplamente difundidos. Além disso, conceitos filosóficos como logos verbo, usados por João para descrever Cristo, são diretamente inspirados pelo vocabulário helenístico. Hoje essa herança continua viva,
O cristianismo dialoga com a razão, com a cultura, com a ciência, mantendo-se relevante em um mundo plural. A cruz, nesse contexto, não é apenas símbolo religioso, mas também ponte entre fé e razão, entre mistério e compreensão, entre o céu e a terra. O Evangelho segundo João, escrito entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, em meio a tensões entre judeus e cristãos, apresenta Jesus como filho enviado por amor. O diálogo com Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, revela a profundidade do plano divino. Jesus será levantado como a serpente no deserto, não para condenar, mas para salvar. João escreve para uma comunidade em crise, perseguida e marginalizada, e oferece esperança. Crer em Jesus é ter vida eterna. Na atualidade, onde o medo, a divisão de ideias e a desesperança crescem, este evangelho nos lembra que Deus não nos abandona, mas nos oferece salvação por meio da cruz. A tradição patrística também ilumina este mistério. São Gregório de Nissa, bispo do século IV, afirmou que a cruz é o ponto de convergência entre o humano e o divino. Nela, Cristo une todas as naturezas numa só harmonia, orientando a criação para si. Já Santo Agostinho, bispo de Hipona, via na cruz e ressurreição um modelo sacramental da vida cristã. Cristo, sem pecado, assumiu nossa condição mortal para nos reconciliar com Deus e transfigurar nosso corpo humilhado em corpo glorioso. Filipenses 3,21. Concluindo, a cruz, que foi instrumento de tortura no mundo romano, onde a crucifixão era usada para humilhar e eliminar opositores do império, tornou-se, pela ressurreição de Cristo, o símbolo máximo do amor que se entrega até o fim. A cruz é o altar onde o Cordeiro foi imolado, o trono onde o Rei dos Reis foi coroado com espinhos, o caminho onde a humanidade foi redimida. Hoje, ao exaltarmos a Santa Cruz, somos chamados a olhar para ela como os israelitas olharam para a serpente de bronze, com fé, com esperança, com desejo de cura. Somos convidados a reconhecer que mesmo em meio às dores da história, guerras, injustiças, crises ambientais, desigualdades, a cruz permanece como sinal de que Deus está conosco, sofre conosco e nos salva. A cruz é sinal histórico, teológico e eterno do amor que salva, transforma e exalta o que é humilde. Que possamos, como Nicodemos, buscar Jesus na noite de nossas dúvidas. Que possamos, como Paulo, anunciar a cruz como glória. Que possamos, como os padres da Igreja, contemplar a cruz como mistério de redenção. Pois na cruz, o céu tocou a terra, e o amor venceu para sempre. Oração. Senhor Jesus, elevado na cruz como sinal de amor e redenção, nós te contemplamos neste dia santo, não com olhos de dor, mas com olhos de esperança. Tu que foste levantado como a serpente no deserto, para que todo aquele que crê tenha vida eterna, ensina-nos a olhar para ti com fé viva, mesmo quando o mundo nos fere com suas serpentes de desânimo, violência e indiferença. Dá-nos, Senhor, a coragem de reconhecer nossas murmurações como o povo no deserto. Quantas vezes reclamamos da travessia, esquecendo que a liberdade exige confiança. Ensina-nos a transformar nossas queixas em oração, nossa impaciência em escuta, nossa dor em intercessão. Que possamos, como Moisés, erguer sinais de esperança em meio ao caos, sendo instrumentos de cura para os que nos cercam. Ajuda-nos a viver a humildade do teu esvaziamento, como nos ensinou São Paulo. Que não busquemos glória para nós, mas que nos tornemos servos uns dos outros. Que nossas ações sejam marcadas pela entrega, pelo cuidado, pela compaixão. Que a cruz nos ensine a descer para que possamos verdadeiramente subir contigo. Senhor, que a cruz seja a nossa escola de sabedoria. Que possamos, como os padres da Igreja, contemplar nela o mistério que une céu e terra, tempo e eternidade, dor e glória. Que a cruz nos ensine a pensar com profundidade, a amar com verdade, a viver com sentido. Que ela nos ajude a dialogar com a cultura, com a razão, com os que buscam, sem perder a fé que nos sustenta. No mundo de hoje, marcado por divisões, guerras, desigualdades e crises de identidade, faz-nos sinais da tua paz. Que possamos carregar nossa cruz com dignidade, sem fugir dela, mas também sem usá-la como arma. Que sejamos pontes, não muros, luzes, não sombras, testemunhas, não juízes. E quando o peso for grande, lembra-nos que tu já o carregaste por nós. Que a cruz não é fim, mas passagem.
que nela está a vitória do amor. Que possamos, como Nicodemos, buscar-te na noite e, como Paulo, proclamar-te com ousadia. Que a cruz nos levante, nos transforme e nos envie. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.